E eu ainda falei que ia gerar polêmica, e dito e feito. Depois de mostrarmos a matéria, ouvimos o vereador que foi à oposição e que teria sido responsável no voto dele por rejeitar um projeto que reduziria a conta de energia elétrica, a taxa da cobrança do lixo e também a aprovação de 5 novos loteamentos que já foi aprovado. É bom ressaltar cada um desses loteamentos em Sarandi. Após a entrevista desse vereador ontem ao vivo do Cidade Alerta, o secretário de Urbanismo me ligou e disse: Nader, nada daquilo que foi falado é verdadeiro e eu posso provar. Diante disso, nós vamos abrir espaço para ouvir o outro lado agora, se realmente a conta de luz poderia ter sido reduzida, a taxa de lixo poderia ser reduzida e também esses loteamentos já aprovados pelo município, do porquê que foi mandado no último dia de prazo. Vamos lá? Comigo está o secretário de Urbanismo de Sarandi e junto conosco está também a Fernanda Batistella, que está em Sarandi, na prefeitura. É isso, Fernandinha? Boa noite. Boa noite, Nader. Boa noite a todos. É isso mesmo. Hoje falamos da Prefeitura de Sarandi e vamos ouvir o secretário de Urbanismo, Júnior Volpato, o posicionamento da Prefeitura sobre os projetos que não foram aprovados na última sessão extraordinária na Câmara de Vereadores aqui do município. Aqui ao meu lado já está o secretário. Nader, ele está te ouvindo, está com retorno, pode perguntar. Então, secretário, sobre o posicionamento apresentado pela Câmara de Vereadores, pelo vereador que votou contrário. Como fica isso diante do Poder Executivo? Boa noite. Bom, boa noite. Você, boa noite, Nader, todo o pessoal que acompanha a RIC TV Record. Obrigado pela oportunidade da gente poder estar restabelecendo a verdade, né? Então, houve toda essa polêmica, né? Então, foram 2 projetos de leis distintos. Um tratava sobre o reajuste anual do índice da inflação, do acumulado dos 12 meses, que é esse projeto aqui, de apenas uma folha, em torno de 20 palavras, né? Tem um projeto muito fácil de ser lido. O outro, este projeto, que é a respeito da inclusão na planta genérica de 5 novos loteamentos que já existem no município, já estão prontos, já estão aprovados pelos órgãos, Secretaria de Urbanismo, Autarquia Águas de Sarandi, Instituto Água e Terras, IFAM, enfim, Copel e tudo mais. Então, esses loteamentos, inclusive, estão registrados. Quem tiver alguma dúvida desses loteamentos pode ir até o cartório de registro de imóveis e tirar uma certidão. Não precisa confiar no que a gente está falando. Vá ao cartório de registro de imóveis, tira uma certidão que vai ver que esses loteamentos já existem de fato e de direito. Ok, secretário. Coisa que seria incluída a planta genérica para poder fazer a cobrança do tributo do IPTU. Oi. Ontem, a primeira pergunta que fiz ao vereador, e aí eu vou fazer essa mesma sequência com o senhor para esclarecer para a população e tirar todas as dúvidas. Primeiro, sobre a redução da cobrança da taxa de iluminação pública, ou seja, na cobrança da conta de luz haveria uma redução para o contribuinte. O vereador disse que isso não era verdade. Explique para a gente, exatamente, de forma sucinta, mas de forma clara, sobre essa redução da conta de luz. Ok. Olha, Nader, o que aconteceu? Foi enviado o projeto de lei para o reajuste anual da inflação. Tá. Os vereadores da base aliada do governo fizeram uma emenda no projeto, certo? Nesse projeto das taxas que seriam a questão da inflação. Certo. Fizeram uma emenda, né? Foi votada a emenda. Certo. E, inclusive, o vereador Amorim votou para incluir a emenda no projeto. Ok. E depois, posteriormente, na hora de votar o projeto, ele votou contra. Então, se assistir a sessão, qualquer um pode tirar dúvida. A hora que eles fizeram a emenda, incluindo esse desconto na taxa da iluminação pública e na taxa do lixo, baixando de 1,93 para 1,53 o metro quadrado, ele votou favorável à inclusão desta emenda. E depois ele reprovou o projeto. Então, mostrou que estava perdido, realmente ou não entendeu o que estava acontecendo ali na sessão. Por que esses 2 projetos de suma importância e que poderia significar
no impacto do bolso do contribuinte, que é no pagamento da conta de luz e da taxa de lixo, não foram enviados com antecedência à Câmara de Vereadores para que o prazo da noventena, e para quem não entende o que é o prazo da noventena, é o prazo necessário para a entrada em vigor da lei, se aprovada, se caso tivesse sido aprovado. Por que foi mandado tão em cima do prazo que faz com que não possa ser enviado novamente? Olha, Nader, na verdade não foi enviado em cima do prazo. Inclusive esses projetos foram lidos na sessão de segunda-feira. Tá. E essa sessão extraordinária que aconteceu aqui, que foi reprovado os projetos, foi na quarta-feira. Então, sim, o projeto já tinha sido lido na sessão de segunda-feira, tá? Foi enviado dentro do prazo hábil. Acontece que existe uma lei municipal, tá, que diz que toda essa alteração tem que ser feita do IPCA com a média entre setembro e setembro. Então, no dia 15 de setembro saiu a média anual, certo, do índice, o qual vai ser seria reajustado à inflação. Então, saiu, certo, dia 15 de setembro, o projeto foi feito no dia 18 de setembro e enviado para a Câmara. Na segunda-feira foi lido esse projeto e na quarta ele entrou em votação. Então, teve tempo hábil. Eu não sei, ontem eu acompanhei o programa, eu vi o vereador falando que precisaria de 9 meses, que a lei determina 9 meses. Que lei seria essa? Uma gestação para apreciar um projeto? Então, agora... Um projeto que tem em torno de 20 palavras, eu acho que qualquer criança do primário consegue ler 20 palavras em 5 minutos. Então, agora o senhor explicou uma coisa que eu não conhecia, eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora também passou a entender. Esse índice a qual é jogado para o reajuste para vocês darem um desconto é medido de setembro a setembro, saiu dia 15. Foi mandado para a Câmara para o dia 18, a primeira votação segunda-feira, por isso a sessão extraordinária pedindo a votação para tentar aprovar num tempo hábil. Exatamente, teria até o dia 30, que no caso, bom, hoje é dia 29. 29. Né? Então, se fizesse uma sessão amanhã, por exemplo, né? Daria tempo. A matéria já foi reprovada. Então, está dentro do tempo hábil. E outra, Nader, se tivesse fora do tempo hábil, por que não rejeitou a hora que iniciou a sessão, então? Então, tá aí, tá esclarecido. Da emenda e depois reprovou o projeto? Estranho, muito estranho, assim, causa estranheza. De repente ele não estava atento no que estava acontecendo na sessão. Marco, enche a tela para mim com a imagem da sessão da Câmara, por favor. Enche a tela. Então, para quem está nos assistindo agora, ficou claro a primeira explicação, não ficou? Ficou muito clara a primeira explicação em relação ao que foi dito ontem e que agora a gente passou a entender em relação ao porquê da votação nesse período, ou nesta semana. Uma coisa ficou muito clara, esclarecido. Eu tenho certeza que agora não restou dúvidas a ninguém. Haveria, então, a redução. O vereador participou da votação da emenda, ele votou favorável e depois votou contra. Eu entendo que votar contra a municipalidade ou o governo federal ou estadual é natural. Temos a oposição, temos a situação, isso é normal. Agora, em algo que impacta diretamente no bolso do contribuinte, aí não pode, aí não dá. Porque aí o cidadão ia pagar menos. Ia sobrar um dinheiro, talvez, para, juntando com o mês seguinte, comprar uma cesta básica a mais para casa, um leite, um açúcar ou algo do gênero. Ponto. Esclarecemos em relação à taxa de lixo e esclarecemos em relação à iluminação. A população foi prejudicada. Ficou claro isso. Entenderam? A população foi a prejudicada. Ontem eu acredito que o vereador ele não conseguiu explicar para a gente. Vendo agora a explicação do secretário, aí é difícil, né? Quando você se depara com uma situação dessa, onde você, para prejudicar o poder público por ser oposição, você faz com que o cidadão pague mais.